Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Equivalente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Rádio Nova Pirapora FM, uma emissora do Sistema Radicom. Equivalente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Toda dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Quando tá pronta pra te divertir. Equivalente, vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show genial. Todo dia garantimos ser especial. Tem surpresa escondida na telinha, convidados e sorrisos na esquina. O melhor do entretenimento está aqui. Com a dupla pronta pra te divertir. Boa noite, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o Troca Equivalente e aqui quem tá falando é o Luan. E eu sou o Kiff. Felipe, pode estar sintonizando com a gente aqui na hora. Então, hoje nós vamos conversar com o William e o Davi, né? O William é terapeuta, o que mais do William? Mentor e professor também. Ah, interessante. Cara, e como assim? A gente sempre começa a fazer aquelas perguntas de Opa, bate-pronto e bora. Bem inicial. Como que surgiu essa vontade de ser um terapeuta, assim? Cara, honestamente, a gente, no meio aqui da galera aí, a gente percebe que a maioria dos profissionais dessa área, eles começam passando por alguma situação desconfortável, né? Passando por algum momento de depressão, por exemplo, ansiedade e tal. E comigo não foi diferente, né? Basicamente ali uns 3 anos atrás, mais ou menos, passei um processo de depressão muito pesada, né? E ali naquele momento, meio que, né, eu brinco que se o mundo acabasse não ia fazer diferença naquela época pra mim. Caramba, Né? bem. Sendo bem sincero aqui, que comigo eu falo na real, eu falo assim porque se eu sair, todo mundo sai, né? Com certeza. Então, aí a partir dali eu conheci um método, né, que eu fiz, passei pelo processo, e graças a esse método que me tirou, eu sempre fui uma pessoa que gosto de ajudar, gosto muito eu sempre gostei de ajudar todo mundo. Não faz sentido pra mim saber desse método e não passar adiante, né? meio que Então aquelas- ali a gente se forma terapeuta e foi agora é a hora de começar a ajudar, né? E aí fui começando, né, com trabalhos voluntários, né, com grupos de ajuda,
E aos poucos você vai aplicando, pegando mais noção, mais confiança, né? E aos poucos você vai conhecendo pessoas, né? E vendo que você faz diferença na vida das pessoas. E uma das pessoas é o Davi, que tá aqui comigo, que até brinco, assim, que hoje, o que ele é hoje, quem ele era antes, é outra pessoa totalmente diferente, porque ele era da Claro, sabe? Ele foi fazer um trampo lá, pessoal, na internet em casa, lá, foi trocando uma ideia sobre música e tal, e a gente fez uma amizade, assim. Aí depois que eu me tornei terapeuta, eu comecei também a ajudar ele, assim, também, e, hoje eu sou, além de terapeuta, sou mentor, porque eu tenho ele como mentorado, tenho outras pessoas também. Sou professor também, porque hoje eu estou desenvolvendo um método de trabalho meu, né, com outras técnicas que eu aprendi, a estrutura, um padrão, onde eu passo isso adiante. Entendeu? Por isso que mentor, professor e terapeuta. Além de ser professor de outras áreas, que nem nosso querido amigo aqui, fui professor de capoeira dele também. Uau. Entendeu? Fomos um conjunto. Fomos um conjunto aí. Eu, Aí. professor de violão também, fui professor de teatro também, entendeu? Eu cresci aqui em Pirapora, então... Então, basicamente, essa experiência meio que tornou você o que você se moldou hoje, Sim, por assim dizer. eu digo assim, né? Basicamente, quem nós somos hoje é tudo consequência do que nós aprendemos na nossa vida. Isso é fato, isso aí não é só o William falando, não, isso aí é física quântica, isso aí a parte científica também fala assim. Então, as nossas escolhas, os nossos padrões de comportamento, nossos padrões de pensamento, nossos padrões de fala é herança da nossa vida, entendeu? E às vezes nós precisamos ou mudar isso ou expandir isso. Né? No meu caso, eu mudei. Então, tipo assim, muita gente, ele mesmo tá aqui, me conhece. Eu era um cara de cabelão comprido, barbudão, roqueiro, ainda sou, mas roqueirão e tal. Anos 90. Eu sou do Metallica ali, Iron Maiden e tal. E hoje, eu sou uma outra pessoa. Que, no entanto, quando eu conheci o William, ele era completamente diferente. Quando eu vi uma foto dele, eu falei, nossa, mano, é o mesmo cara que eu conheci? Não é o mesmo cara. Ele também, quando ele me viu, assim, é legal que, pela amizade nossa, ele falou, cara, se eu te visse agora, não te conhecendo lá atrás, eu não sabia que você era a mesma pessoa. Porque... Era um choque de realidade totalmente diferente. Totalmente diferente, cara. Mas pra mim, valeu muito a pena. Valeu muito a pena porque isso que eu passei me fez estar aqui com vocês, passando um pouco dessa informação para as pessoas, porque uma coisa que eu aprendi, que eu passo para os meus clientes, passo para os meus alunos, é que a gente está aqui para servir um ao outro. Se você parar para pensar, em casa você faz isso, com seus amigos você faz isso, no seu trabalho você faz isso. Você está aqui para servir o próximo, né? E às vezes pessoas como nós, como vocês do entretenimento também, tem isso mais enraizado, entendeu? Então é basicamente assim hoje que eu vivo. Eu vivo aqui para poder servir ao próximo de alguma forma. E vir aqui também é isso, mostrar para as pessoas que expandir a mente delas é possível demais para elas poderem mudar as suas vidas ou melhorar aquilo que elas querem. Legal. É porque, assim, a gente fica, sempre quando se pensa em terapeuta, sempre se vê aquele fator psico, o cara vai tentar me fazer uma lavagem, tipo um Augusto Cury, alguma coisa assim. A gente sabe que não é bem assim. Não. Você precisa, às vezes, de um incentivo de alguém de fora para você mudar algo, ou até mesmo interno seu, para que você possa sobressair de uma situação. Sim. O que acontece? A gente tem como base, né, de padrão, assim, de profissionais da área da saúde mental, profissionais como psicólogo, por exemplo, um psicanalista, né? Só que os terapeutas, eles meio que criaram diga assim, uma força, vamos dizer, porque mundinho, começou... basicamente. Não, nem questão do mundo. Imagina o seguinte, vamos colocar assim, vamos colocar um time de futebol. Vocês têm, nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, os 4 grandes, vamos dizer assim. Sim. E teve uma época que veio, acho que o Oeste, se não me engano, né, que veio uma ascensão muito grande. É uma estrutura que ele veio, criou o seu nome. O terapeuta basicamente é a mesma coisa, né? Não desmerecendo, mas criou-se a estrutura do terapeuta e aí ele vem criando espaço no mercado. Ele vem criando espaço no dia das pessoas, né? Com métodos um pouco mais
vamos dizer assim, mais flexíveis, né? Consequentemente, cria-se um padrão. Pô, será que esse profissional ele tem a mesma intenção de um psicólogo? Não, porque às vezes o psicólogo ele trabalha de uma forma, o terapeuta outra, porque terapeutas eles têm vertentes, né? Tem um terapeuta holístico, tem um terapeuta mais voltado para a área da xamânica, tem um terapeuta mais espiritual, tem o terapeuta da mesa radiônica, tem o terapeuta mais emocional, então tem vertentes, entendeu? E o legal é que se você pegar um pouco de cada isso, você trabalha vários aspectos das pessoas, né, com resultados maravilhosos, né? Eu, me aproveitando disso, eu comecei como terapeuta emocional, focado na parte das emoções das pessoas. Uau. Hoje, eu trabalho o emocional da pessoa, o físico, a parte da linguagem, da postura vocal da pessoa, porque as palavras, elas nos moldam, entendeu? E recentemente eu aprendi, estou em prática agora, de um trabalho mais energético. Ou seja, em vez de você procurar pessoas diferentes para trabalhar áreas diferentes, melhor você ter isso num profissional só. Hoje eu me especializei para trabalhar tudo na sua área. Basicamente, Basicamente um quântico, assim, essa parte mais energética, sim, por assim dizer. Sim, vamos dizer que sim. Porque a gente conhece um pouco mais como física quântica, né? Rapidinho, estão falando que aquele link não está funcionando. Você puder mandar para mim de novo? Que aí eu mando para a turma aqui, por favor. Que eu tenho um grupo aqui meu de uma imersão que eu fiz, aí eu mandei lá, cadê o link? Então, tipo assim... Então foi sinal que a galera tá querendo ouvir. Tá querendo ouvir, já estão me cobrando aqui, cadê o link aqui? O que acontece? O que acontece? Abraço aí pro pessoal. Um abraço aí, pessoal. Salve. Obrigado, hein? Que bom, fico feliz, estão gostando. Espero que seja sendo útil para vocês aí. Basicamente, a física quântica ela tá em tudo, né? Nós somos energia, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai mexer com o celular, eu trabalhei na parte de assistência de celular e tal, antes de você mexer com o celular, você tem que colocar a mão na parede para descarregar. Por quê? Porque você tem um fluxo energético, né? Só que estática, né? Isso. Só que isso ele vai muito mais além disso. Espera só um minutinho, mandar aqui pro grupo aqui, rapidinho. Ok. Ele vai muito mais além dessa parte. O que acontece? Tem um vídeo que a fala, né? Você chegar, não sei se vocês já viram esse vídeo, até publiquei na imersão que eu realizei online recentemente. Se você fazer um experimento, você pega um pote de arroz, um copinho de arroz com água, 2 copinhos de arroz com água. Em um desses copos de arroz, você criticar aquele copo de arroz, você falar mal daquilo, só xingar aquilo ali, e o outro você elogiar, o copo de arroz que você critica, ele vai ficar podre, ele vai apodrecer. O outro, ele vai meio que borbulhar, vai criar ele vai ficar, tipo, como é que é o nome? Ele vai... me fugiu a palavra aqui agora, daqui a pouco a gente lembra. Mas ele vai germinar, gratidão subconsciente, ele vai germinar. O que acontece? As palavras têm poder, as palavras emanam uma energia, entende? E tudo que nós falamos ressoa na gente. Tem pessoas que conseguem ler a energia de cada um, conseguem ver a sua aura, conseguem ver a sua vibração de uma forma muito mais clara, tá? Mas às vezes você consegue ver isso através das pessoas com quem você tá. Como assim? Se você está num ambiente, por exemplo, onde você se sente incomodado, você não sente à vontade, significa que aquele lugar não está legal, não bate com a sua energia. Se é o oposto, é porque você está ressoando positivamente com aquilo, né? Às vezes isso acaba prejudicando você, porque você está num ambiente que não está legal, aquilo começa a prejudicar não só você, começa a prejudicar a sua família, porque você carrega aquela energia daquela pessoa para você, automaticamente você mescla com a sua e vai para sua casa. Então você como acaba prejudicando. Às vezes, por exemplo, tem relatos de pessoas que estavam numa situação tão desagradável que o aparelho de casa começou a dar problema. O pessoal
questiona muito a respeito disso. Fala que quando você tá com... Já ouvi casos de vibrações ruins ou você tá num mau momento da sua vida, as primeiras coisas que dá defeito são os equipamentos elétricos perto da sua casa. Sim, e ou pode alguma ver coisa. que a maioria dos lugares que, quando você vai ver a parte que deu problema elétrico, tudo se originou na parte que compõe a energia. Entendeu? Por quê? Porque nós somos essa energia. Agora imagine o seguinte, imagine que você está em um ambiente, como menciono, que você não tá legal. Vou fazer um parênteses aqui. As pessoas com que nós nos relacionamos, tanto emocionalmente falando, quanto de amizades e tudo mais, a gente carrega aquela energia daquela pessoa no mínimo por 6 meses. Olha que coisa louca. Imagine, de repente, você tem uma convivência com uma pessoa, que você tem uma vida amorosa com aquela pessoa, e amanhã depois vocês se separam. Você vai ficar no mínimo com a energia daquela pessoa no seu campo, na sua vida, por 6 meses. Ó, o recado aí, hein? Olha o recado, pessoal. Olha o recado. Cuidado aí com quem você se envolve, cara. Cuidado, pessoal. A rapaziada que tá se separando aí, ó. Cuidado com as baladinhas da noite aí, que é meio perigoso. haja filtro, hein? Haja filtro. Então, Exatamente. para pra pensar. Aí você começa a captar essa energia pra você. Aí vamos supor que você não espera os 6 meses. Você já pega, dali 3 meses e se relaciona. Aí você já mistura a sua energia com a energia daquela que você terminou, mais a energia da outra pessoa. Vira uma salada vira uma imensa. salada aí desagradável, entendeu? Aí o que acontece? Por que eu entrei nessa área? Porque primeiro também porque eu descobri algumas coisas. A gente consegue descobrir coisas muito grandes. Por exemplo, voto de pobreza que você acaba tendo sem saber que é seu. Entendeu? Tem muita. Até trouxe os biômetros, que são as ferramentas de medição, eu trouxe aqui também para mostrar. O que acontece? Nisso tudo, você acaba entendendo que o ser humano ele é um compilado de partes, né? Você tem a parte emocional, você tem a parte mental, você tem a parte espiritual, você tem a parte energética, tem a parte física da pessoa, entende? Então, se tudo está em desarmonia, como que você acha que é a sua vida? Complicado. Complicado. As coisas não prosperam, as coisas não evoluem. E aquele papo de a pessoa nem conheceu a pessoa ainda e já fala, não fui com a cara daquela pessoa. Imagine o seguinte, vamos supor que você... Não, de boa. Não, de boa, tranquilo. Imagine o seguinte, imagine que você tá ali na rua e você viu essa famosa frase, nossa, não fui com a cara daquela pessoa. O santo não bateu. O santo não bateu. Por que será, né? Será que a pessoa tem alguma coisa nela que... Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a maioria das vezes, por que a gente não bate com uma outra pessoa? Porque a vibração daquela pessoa não bateu com a sua. Na grande maioria dos casos é assim. Às vezes vamos supor, que teve uma cliente minha, eu até brinquei com ela assim, é legal pegar clientes assim, porque eu gosto de sempre estar aprendendo com os meus clientes, eu também aprendo. E eu peguei uma cliente que foi muito interessante. Ela falou, nossa, eu não tô conseguindo ficar muito perto dos meus amigos e tudo mais e tal. Os meus amigos me incentivando a evoluir, mas eu não consigo estar perto. Aí naquela análise com ela, eu falei, sabe o que tá acontecendo? A sua vibração tá mais baixa do que seus amigos. Caramba. Geralmente é o contrário. Mas no caso dela é diferente, pra mim foi uma experiência legal. Porque assim, ó, imagine que você tá aqui em cima e os seus amigos estão aqui. Eles querem te puxar, eles querem te ajudar. Só que a sua vibração tá tão ruim que você não consegue subir. Você não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Aí tem pessoas que o santo não bate por essa oscilação energética. Às vezes a pessoa não tá legal, a pessoa não tá num dia bacana, a vibração dela ela diminui. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já acordou de manhã cedo, deu aquela topada no pé da cama, xingou meio mundo e o dia foi uma birosca? Acho Cara, que todo mundo, hein? Começa, e sempre assim, começa com uma coisinha pequena durante o dia e quando você vai ver, vai escalonando. Você sabe o porquê disso? Eu vou explicar o porquê disso. Ó, Pode só falar. antes, Pode falar. mandando um abraço aí, boa noite para todo o pessoal. Ô, Afonso, boa noite. Dani, Roberto, Lucas, obrigado por estar acompanhando aí, hein? Boa noite. O Afonso Andrade, ele é mais que um amigo, ele é um irmão pra mim. E ele foi o que fez a música.
Fez a música de entrada do programa. Oi, sim, eu gostei da música. Boa. Musical. Eu gostei da música, eu curti. Quando eu ouvi a música, eu curti. Boa noite pra todo mundo aí que tá ouvindo. Se vocês estiverem curtindo, comenta aí. Se vocês não estiverem gostando, comenta também, porque eu vou saber. Comenta também que vai ser bom pra gente aí. Vai ser bom mesmo. E o feedback aqui a gente tá com aguardando certeza, de vocês, hein? A gente... Opa, aí, ó. Ó o Maico aí. Ô, Maico, salve, hein? Esse eu conheço. Esse Maico eu conheço. Eu quero também parabenizar vocês, porque, né, eu tava vindo comentando com ele que hoje nada é por acaso, tá? Eu aprendi, né, e passo adiante, nada é por acaso. Aí, ó. Acho que é seu, hein? Aí, ó. Paizão Coruja tá ali já, ó. Vou dar boa noite aí pra ele, hein, mano. Opa, boa noite, galera. O seu pai ali. Boa noite, pai. Tudo bom? Boa, bacana. Aí, ó, o filhão já ficou famoso aí. Já O pai ficou famoso, já pode. Aí, ó, bom que pra tá ele, aí, ó. Motorista particular já vai aumentar o preço já, ó. Já aumenta o preço já. Então, o que acontece? Essa questão da vibração das pessoas, elas determinam muito desde o momento que você acordou, né? Só outro parênteses aqui, parabenizar vocês pelo programa e a gratidão por ser o convidado aqui, de estar aqui com vocês no primeiro dia de vocês aqui, né? Pelo que você comentou comigo, estou muito contente. A gente que agradece a sua presença. Pra mim foi esperamos que tenha mais assuntos pra gente aqui. Se a galera quiser, eu venho assim, né? Eu não quero esse cara aqui, mas não. Vamos ver, né, mano? Vamos ver. As portas do programa vai estar sempre abertas pra vocês. Gratidão. E pra quem quiser vir aqui. Gratidão. Fico feliz e vai prosperar bastante aqui pra vocês, pode ter certeza. Então, assim, vocês acordaram, deram aquela topada no pé da cama lá e começou a desgraçar o dia começou a dar aquele revereco todo e tal. Termina o dia você parecendo que tá carregando um peso de 50 quilos nas costas, querendo dormir. O que aconteceu? O seu dia, ele começa já com uma determinada vibração. Ele vai terminar, na maioria das vezes, se você não tem controle, com a vibração que você acordou. Caramba. Então, assim, se você acordou, você deu aquela topada e xingou, cara, pode ter certeza. Se você não controlar isso, vai ser aquilo o dia inteiro pra pior. Caramba. Por que disso? Entenda que o seu subconsciente, né, ou inconsciente, como alguns conhecem, é a mesma coisa, inconsciente e subconsciente. Entenda que ele é responsável por trazer pra você tudo aquilo que você acredita ser verdade, mesmo que conscientemente você sabe que não. William, como assim que bugou aqui? Relaxa, eu explico. Uma coisa muito comum que eu escuto muito nossa, as dívidas não param de chegar na minha casa, mas eu sei que eu quero ter muito dinheiro. É o comum, que a gente escuta muito por aí. Só que tem um detalhe. Se a primeira coisa que você foca é que o dinheiro não tá, você acha que você vai ter? Então, pessoal, aí, ó, vamos começar a pensar mudar. que a gente é milionário, por favor. Então, tem aquela frase que assim, minta até ser verdade. E essa frase, ela não é exatamente algo, eu vou zoar. Não, funciona. Por quê? Um mantra. Não chega a ser um mantra, seja na realidade uma reprogramação mental, na realidade, né? Quer ver? Eu gosto de fazer as coisas no caderno, pra mim fica melhor de explicar. Eu consigo falar melhor com caderno e caneta, que eu me concentro mais aqui. Mas assim, entenda o seguinte, que a nossa reprogramação mental, a nossa programação mental, ela foi feita desde quando vocês estavam na barriga da mãe de vocês. Tá? Algumas pessoas gostam de chamar isso de destino, alguma coisa assim do gênero. Cara, não chega a ser destino. Eu chamo de programação mesmo. E eu vou explicar aqui. Eu vou usar aqui pra ficar mais fácil de explicar pra vocês. Tá? Vamos colocar o seguinte. Vou colocar um triângulo aqui. Vamos supor que essa parte aqui é somente consciente. É a mente que fala, não, eu não quero, sim, eu quero. Vocês vamos dizer que essa parte é mais racional. Certo? Nossa racionalidade é a nossa consciência, é o que nos torna racional, tá? O inconsciente é aquela vozinha que fala assim, você não vai conseguir, isso não é pra você, isso aqui você nunca será. É o diabinho e o anjinho. Vamos dizer assim,
Só que essas frases que vêm na sua cabeça não é algo, não é uma pessoa ruim falando pra você. Não. São crenças limitantes que nós obtivemos a partir da gestação. Começa a partir daí. Por quê? Imagine que você viveu em um lar onde a sua mãe e o seu pai não tinham condições financeiras. Eles falam pra você, filho, eu não vou conseguir comprar isso agora, né? Pai não tem dinheiro, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não é grama, dinheiro não é capim. Essas frases são frases relacionadas à escassez. Essa e outras, tá? São relacionadas à escassez. O que acontece? Criou-se na sua mente, inconsciente, de que você será uma pessoa escassa. Porque isso é a sua realidade. Porque você nasceu nessa realidade. Você foi basicamente moldado por aquelas palavras. Perfeito. Vou mais além. Vamos supor que você tem um relacionamento desagradável. A pessoa com que você tá é tóxica, seja ela homem ou mulher. É uma pessoa agressiva, abusiva, uma pessoa que não te impulsiona, uma pessoa que é basicamente uma âncora cujo qual você não consegue evoluir. Só que se você olhar lá atrás, como que era o relacionamento dos seus pais? Na maioria das vezes, é a mesma coisa. Isso daí pega bem aquela teoria de, não lembro se é Freud ou se é Nietzsche, que o homem se apaixona pela sua mãe e a mulher pelo seu pai. Não é assim. teoria, isso é real. Por quê? Claro que tem alguns fatores envolvidos que podem moldar, mas o padrão é basicamente isso. O primeiro namorado da filha é o pai. Por quê? Quem que é o protetor dela? É o espelho que ela tem, né? Entendeu? E quando ela se torna uma pessoa consciente e começa a desenvolver o relacionamento, o que você acha que ela vai procurar? Ela vai procurar uma Alguém figura paterna para ela. Por isso que tem muitas mulheres que falam assim, eu gosto de homem mais velho. Não discriminando, pessoal, não briguem comigo, tá? Eu estou só explicando aqui. Cada um escolhe o que quer, cada um seja feliz da melhor maneira possível. Mas eu digo assim, porque as pessoas, elas começam a se espelhar naquilo que elas têm de padrão mental. Então essas frases que eu mencionei, frases como essa, são padrões mentais que fazem você ter um padrão comportamental. Por exemplo, essa pessoa que tá aqui. Que uma vez ele chegou pra mim e foi muito legal. Ele chegou pra mim, ele falou assim pra mim: William, cara, eu tô muito chateado. Pra não usar outra palavra. Tô muito chateado aqui. O que aconteceu? Cara, eu tinha um dinheiro guardado e do nada, ele usou essa frase, do nada, meu carro quebrou. Pra fazer o quê? Eu tive que pegar esse dinheiro que eu guardei pra consertar o carro. Lembra disso? Bom. O que eu falei? Eu falei, beleza. Por acaso você já ouviu frases como o dinheiro não para comigo, ou não adianta guardar que sempre vai vir alguma coisa que vai quebrar pra me usar? Ele falou, sim. Eu falei, então, tá aí o motivo pelo qual o dinheiro não para na sua conta. Porque quando você tiver você tiver um dinheiro lá, toda vez que você achar que o dinheiro tá bom ali pra você, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa pra você usar esse dinheiro. Por quê? Na sua cabeça você não pode ter dinheiro guardado. Você já tá meio que mentalizando Já aquilo, tá profetizando. Então tudo que você está padronizado para vivenciar, o seu inconsciente vai fazer você vivenciar aquilo. E aí a gente volta no seu dia. Se você acorda falando que o seu dia vai ser ruim, ele vai ser. Porque existem 3 pilares que eu até na minha imersão eu mostrei pra turma. Você quer entender como que funciona um padrão mental, um padrão de comportamento, né? Como quebrar isso, existem 3 pilares para você identificar isso. Muito simples mesmo. Por isso que na minha chamada eu falei assim, é muito simples de você ter uma estrutura mental, só que nem todo mundo explica, porque nem todo mundo quer explicar isso. Eu, como sou um cara meio chato, eu explico mesmo, porque eu quero que as pessoas evoluam, tá? Vamos lá. A gente aprende de 3 formas. O sinestésico, o visual, Ó, o Carlos e tá auditivo. falando lá que é idoso, ó. Sou idoso. Sei não, hein? Olha lá, inteligência emocional chamamos de crenças emocionais, a escassez é boa. É isso mesmo. Mas vamos lá, como que você pode quebrar isso? A gente aprende de 3 formas, o sinestésico, o visual e o auditivo. Pegando um gancho aqui, nas escolas. Muitas vezes, isso eu já ouvi quando eu estava estudando, que alguns alunos não conseguiam aprender direito.
Mas às vezes não é que eles não conseguiam aprender, talvez essas informações não eram passadas. Por quê? Se um aluno ele costuma aprender olhando e você só passa para ele falando, ele não vai aprender. Se você passa para um aluno para ele executar a tarefa, só que ele aprende vendo, ele não vai aprender direito. Então a gente tem 3 padrões aqui. O sinestésico, que é você fazer a ação para poder aprender algo. O visual, que é você enxergar aquilo ali, ou ver alguém fazendo e você aprende aquilo. Ou o auditivo, que é você ouvindo a informação, você aprende aquilo. Esses 3 pilares moldam como você pode quebrar uma crença ou criar uma crença. Por quê? Aí a gente volta lá na nossa infância. Você escuta dos seus pais que você, vou usar esse termo aqui que eu acho que muita gente já ouviu, que você é burro. Bem Muita comum gente, muito hoje em comum. dia. Então a gente já ouviu. Ok. Então isso aqui é auditivo. Você ouviu o som da pessoa falando que você é burro. Ok. Só que essa frase, ela gera uma emoção, que é o sinestésico. Porque o sinestésico também é sensação. Você também aprende com aquilo. Então você aprendeu, burro, pô, é uma frase desagradável. Então eu vou me sentir mal. Ok. E você tem o visual, que é o quê? É a imagem do seu pai fazendo isso aqui pra você. Você firmou na cabeça de uma criança o sinestésico, o visual e o auditivo que ela é uma pessoa incompetente. O que vai acontecer com ela? Provavelmente essa pessoa, essa criança, ela não vai conseguir ter um emprego de destaque, porque ela não se sente capaz de ter. Ela vai se sentir retrógrada. E se ela tiver a oportunidade, ela vai fazer de tudo para dar ruim, porque na cabeça dela ela nunca vai conseguir. Ela não vai ser capaz. Ela não vai ser capaz. Nesses casos também pode acontecer, assim, não sei, casos inversos, porque há pessoas que gostam de ser desafiadas. Sim, mas aí tem um outro detalhe. As pessoas que gostam de ser desafiadas é porque elas precisam provar algo para alguém. Às vezes, aí a gente entra numa coisa um pouquinho mais a fundo, que aí é um pouco mais complexo de explicar nesse momento, mas vamos colocar assim, que a gente tem, com base na própria psicologia, a gente tem os famosos 5 traços de caráter, né? Que é, vou falar uns nomes estranhos aqui, pessoal, tá bom? Mas não briguem comigo, mas vamos lá. Brigue com quem criou a psicologia, eu só tô repassando pra vocês aqui. Depois Mas- vocês cobram ele pra ensinar. Pô, eu né? ensino, pode cobrar que eu ensino. Faz um e-book aí, um A audiovisual, Kelly é uma coisa assim. a Kelly é uma pessoa que tá num grupo comigo lá. Kelly, bem-vinda, gratidão por estar aqui, viu? Chama a galera lá pra nós lá. Vamos lá. A gente tem ali, com base na psicologia, 5 traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o psicopata. Vou explicar isso aqui, não é aquilo que a gente tá pensando. O masoquista também não é o que a gente tá pensando, tá? Quando eu vi a primeira vez eu achei que era. São os nomes bem Mas eu vou conhecidos explicar. É o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Ok. Já pra gente quebrar isso aqui. O psicopata não é o que a gente conhece de uma figura que não é benéfica para a sociedade, não é essa. Não é o assassino. Não é. O psicopata é um padrão que agora é esse traço que eu confesso que eu acabo me confundindo às vezes, mas o psicopata ele tem um traço de caráter bem peculiar dele, mas não é que é uma pessoa maléfica para a sociedade. Só que ele aproveita para ter ganhos secundários. É uma pessoa que ela age de propósito para ter uma recompensa. Tá? Eu vou depois me pegar o... Ele sempre quer se dar bem, no caso. E é isso, essa é a ideia do psicopata. Então ele sabe se dar bem, entendeu? Então ele foge um pouco desse padrão que a gente não tem. O masoquista, que também não é o que a gente costuma pensar, é o que acontece. É uma pessoa que ela prefere sofrer sozinha. É um traço de caráter que essa pessoa com esse traço, ela costuma a sofrer calada. São pessoas masoquistas. Porque o masoquismo ele tem a ver com o sofrimento, né? Só que nessa questão da psicologia, é uma pessoa que ela tende a sofrer calada, ela prefere ficar ela com os mártires dela em vez de externar isso. Então é uma pessoa masoquista, tá? O rígido é uma pessoa muito pulso firme. Ela acabou e essa rigidez aqui, a pessoa rígida, geralmente, tá? Não é 100% dos casos, mas geralmente é uma pessoa que tem tendências narcisistas. É uma pessoa mais rígida, é uma pessoa que é a voz dela, ela nunca tá errada,
Seria entendeu? meio que o autoritário. Isso, é basicamente isso daí. O oral, eu vou dizer assim que o oral é o mais fofo de todo mundo, porque o oral geralmente é o mais comunicativo, é a pessoa mais acolhedora. E no oral a gente tem dois tipos, a gente tem o oral da falta e do excesso. O excesso, geralmente, é aquela pessoa mais cheinha, mais rechonchuda, aquela pessoa que gosta de acolher bem, né? Parece que ela se sente meio incomodada longe das outras pessoas, porque ela gosta de ter todo mundo perto, né? E o oral da falta é a pessoa mais magrinha, né? Magra assim, ela tem perfis o lábio dela mais carnudo, ela sorri bem, é uma pessoa também acolhedora, comunicativa e tudo mais. E o esquizoide, vamos dizer, é o mais sofrido de todos. Por quê? O esquizoide é aquela pessoa mais mirrada, meio que magrela mesmo, tem ali o rosto dessa pessoa geralmente é um triângulo ao contrário, tem a fisionomia dela, é uma pessoa que tende a ficar pensando mais, é o tipo de pessoa assim, que você chega pra ela dar um trabalho físico, ela não vai fazer, mas se você dá um trabalho pra ela que tem a ver mental, ela desenvolve tranquilamente, porque é uma pessoa que vive o mental dela. William, o que isso tem a ver? Nós todos temos esses 5 traços de caráter. Todo mundo tem todos. A questão é que alguns são proeminentes, alguns raro todos, tá? O que acontece? Cada um desses traços são processo de mielinização da criança, entendeu? Então, cada parte desse processo, a criança absorve uma informação através dos pais. Por exemplo, o esquizoide, ele vai sentir muito o abandono, a rejeição, entendeu? Porque ele já nasce acreditando que o mundo rejeita ele, porque ele sofreu rejeição na barriga da mãe dele, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia. Então isso vai passando de processo. Se não me engano, começa ali do 0 ano de idade, que é na barriga da mãe dele, e vai até mais ou menos até os 12, 13 anos de idade, que você cria ali o rígido, que é basicamente isso daí. Mas isso tudo são informações que moldam você. É uma das informações que moldam você. Então, agora para pensar, isso aqui é só traço físico com relação a emocional. Agora para pensar o seguinte, a sua mãe ou seu pai, eles moraram em um ambiente onde o clima era desagradável, era um clima pesado, um clima tenso. E basicamente a sua mãe sofreu muito, seu pai sofreu muito. Seu pai ele já vem de linhagem de pessoas que foram sofridas, ou ele teve que se provar, ou seja, é uma coisa muito pesada de trazer. Isso é uma carga energética. Vai passar para quem? Para você. Caramba, o negócio começa com uma pequena folhinha, quando você vai ver às vezes, cara, tem coisas que são, embora nem todo mundo acredita, mas isso aí, se você estudar mesmo quando você vai identificar, tem coisas que são passadas de outras gerações pra gente. Porque, entenda que tudo que os seus pais fizeram com vocês é porque eles aprenderam isso. De algum lugar veio, De algum lugar veio, entendeu? Até aquela famosa... todo mito tem um fundo de verdade, tá ligado? Toda mentira tem um fundo de verdade, porque tudo começou de um lugar. Isso é a mesma coisa, tudo começou de um lugar. Só que o que veio com isso, tem muita coisa lá atrás que... Tem muita gente que não está nem preparada para ouvir muita coisa, porque a mente das pessoas, elas precisam crescer um pouco mais para absorver mais informações, para elas entenderem, como elas são, o porquê elas são aquilo, por que elas agem daquela forma. Tudo tem um motivo, tudo tem uma origem, né? Chegaram para mim assim, hoje, né? Hoje para mim é mais tranquilo. Aí eu vou entrar agora nessa parte da inteligência emocional, né? Para ficar mais fácil aqui. William, como que eu faço para ter inteligência emocional? Primeiro, você tem que ter noção de uma coisa muito, com perdão da palavra, muito ridícula. É muito ridículo de simples. Só que exige prática. Prática, todo mundo tem que fazer alguma coisa para você poder ter aquilo gravado. Mas é ridículo, de tão fácil que é. Como que eu faço para ter inteligência emocional? Muito simples. Entenda que nós somos responsáveis por nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções e nossas palavras. Só. A prática parece simples, agora a prática... A prática exige esforço. Você quer mudar? Você tem que se esforçar. Mas é simples. Porque a gente está muito acostumado a culpar o externo,
Não, outro. porque aquele cara não quis dar aquele emprego pra mim. O negócio Não. deu errado. Não. A culpa não é minha, eu tentei fazer do jeito certo. Foi fulano ali que me atrapalhou. É, tipo isso. Sempre é o externo. Sempre é o externo. Por quê? Primeiramente que a gente não tá acostumado a assumir as nossas próprias responsabilidades. Por um detalhe muito simples também. Quando a gente não assume as nossas responsabilidades, significa que você ainda é uma criança. Porque crianças delegam culpa, adultos são responsáveis. Significa que nós não evoluímos ainda. Não, isso aqui é minha responsabilidade. Conheço muitas crianças. Então, cara, Eu também lido com muitos. Nossa, quem tá anos. Algumas de barba muito grande. o Chaves não tava 100% certo. A minha era não. muito A grande, jovem só de você ter 80 uma e poucos ideia. anos. É bem isso, meu. Então, tipo assim, enquanto a gente não entender que tudo que acontece lá fora é um reflexo nosso, a gente vai sempre culpar o que tá lá fora. A gente nunca vai ter possibilidades, a gente nunca vai crescer na vida, a gente nunca vai ser alguém. Por quê? Porque você não olha pra dentro de você primeiro. Parece clichê, mas não, é fato. Isso é fato, tá? William, tá, e aí, mas como é que a gente faz? Vamos lá. Pessoa chegou pra mim e xingou a minha mãe. Chamou a minha mãe de um tipo de pessoa que vive na noite aí. É problema meu? Não. Ok, já começa por aí. Então não é problema meu. Mas, William, sua mãe, tá. A minha mãe é isso? Não. Então por que eu vou me importar? Você tem que se reforçar pra você mesmo, pra você não se estressar com aquilo. Outra coisa, e se ela foi eu que fiz ela ser assim? Então por que eu vou me importar? Entendeu? Beleza. William, vamos lá. Então aqui. A partir do momento que você já controla suas ações, você vai começar a pensar nas suas palavras. Vou dar aqui umas dicas de palavras aqui pra gente começar a moldar as nossas palavras. Muito simples também, tá? E detalhe, isso aqui não é clichê não, que eu já vi muita gente falando essas coisas aqui. Pra vender, não. Eu falo porque eu falo isso mais pros meus clientes mesmo, porque é uma coisa mais direcionada. Mas vamos lá. Quantas vezes você falou assim, eu agi errado? Várias vezes, né? Sim. Eu agi errado. Eu sou o culpado de fazer as coisas, né? Eu sou julgado pelas pessoas, né? Eu tenho problemas pra resolver, né? Se eu falar pra você que essas palavras aqui estão acabando com a vida de vocês. Não, sem falar que também, você fazendo a nomenclatura, a gente tem muito daquela ideia na nossa cabeça de que você faz uma oração pedindo uma coisa e você recebe outra. Isso. Tipo, pedir sabedoria, ganhei problemas pra aprender sabedoria. Então, assim, isso aqui eu chamo de verbalização consciente, tá? Verbalização consciente. Tá, William, como que eu vou trocar a palavra errado? Simples. Por que você fala que você agiu errado? Porque você olha pra trás com a ação que você tomou atrás e você fala, poxa, eu poderia ter tomado uma ação melhor, não é? Nunca vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque você tomou a melhor ação que você podia naquele momento, com as informações que você tinha. Como que você vai tomar uma outra ação? Você agiu da melhor maneira possível. Você teria que saber o resultado para poder não vai ter, e não vai ter como, sabe por quê? Porque, primeiramente, aí tem uma coisa que acho que vai bugar a mente de algumas pessoas aqui. Não existe presente, passado e futuro. Isso não existe. Por quê? O subconsciente, ele é atemporal. Tudo que você aprendeu lá atrás, você está revivendo agora pra ele. Bom, ele é atemporal. Isso quebra o conceito de muita gente. Entendeu? Entenda que o conceito de tempo é algo consciente. Como a palavra não, ela não existe. E eu provo também pra vocês aqui. Nossa. Vamos lá. Frases como: eu não quero ter dívida. O que acontece? Tem mais dívida, né? Geralmente a pessoa, não quero ter dívida. Aparece uma pilha de conta pra resolver, pessoal. Eu não quero ter problemas em casa quando eu chegar do trabalho. O que acontece? Você vai ter muita dor de cabeça quando você chega em casa pra resolver. Você parando pra pensar, você falando que a partir do momento que a palavra não existe, agora o que sobra é o restante. Eu vou explicar por quê. Porque acontece? O inconsciente, ele é responsável por esses padrões. Então, pra ele, o não, ele não existe. Como foi ele? Entenda assim, o nosso cérebro, ele tem várias divisões, né? Mas vamos nos atentar a 3 aqui. A gente tem
o reptiliano, a gente tem o límbico e a gente tem aqui, vamos colocar aqui o córtex ou consciente, tá? Por que reptiliano? Eu já tava pensando em aliens. Não vem dessa galera aí não, que isso aí é um assunto de uma outra coisa. É algo um pouco mais profundo aqui, né? É um pouco mais complexo aqui, crianças saem da sala. Mas essas crianças ainda têm mais discernimento do que os adultos, porque ainda não estão acostumados com essas informações. Mas vamos lá, o reptiliano, ele vem dos Neandertais lá. Por quê? Naquela época, eles não tinham como conhecimento a parte límbica, que são as emoções, e o consciente e a racionalidade. Então, eles absorveram tudo que os animais faziam. Os animais, ou eles fugiam, ou eles se defendiam, entendeu? Então, absorveu essa informação de que o ser humano naquela época, ou ele atacava para proteger, ou ele fugia para se defender. O seu inconsciente, ele só tem duas funções: te manter em segurança e te dar prazer, só. Então, tudo bem que... simples. Bem simples mesmo. Tudo que prejudica você, ele vai fazer de tudo para que você fuja dali. Tudo que te dá um prazer, mesmo que seja momentâneo, ele vai te incentivar. Por isso que muita gente fala que vai treinar na semana que vem e nunca treina. Por quê? Por dois detalhes. Primeiro, que o prazer é você estar em casa, sem fazer nada. E segundo, ir à academia é doloroso. Só que vai mais além. O doloroso pode causar sua morte para ele. Porque ele vai gastar energia. E como ele usa o padrão reptiliano, ele vai entender que você tem que gastar energia para quando você for atacado, você se defender. Bom, você entra numa guerra interna com você mesmo sem saber. É tipo isso. Então vamos lá. Ele é responsável por esses padrões mentais. Então, se você entender que o não, ele não compreende a palavra não, ele entende: eu quero dívida, eu quero briga, eu quero ter falta de dinheiro, você vai ter isso. E é simples assim. Agora, você entra aqui nessa questão de você pegar. Você entendeu que as suas palavras, elas são extremamente importantes para você se moldar. Você vai começar a usar um termo muito legal da Bíblia, que eu gosto muito de mencionar para explicar mais, aquele vigiar e orar. Já ouviu isso? Sim. Se refere a isso. A você vigiar os seus pensamentos para não falar aquilo que você não quer. Então o que você vai fazer? Que nem eu falo aqui, na questão do problema. Eu tenho problemas para resolver. Vou fazer um exercício aqui com vocês, aqui muito legal. Fala, eu tenho problema para me resolver. Fala com convicção. Eu tenho problema para resolver. Fala você. Eu tenho problemas para resolver. Não parece que você tem um peso de 50 quilos nas costas? Parece, né? Fala agora, eu tenho uma adversidade para me superar. Eu tenho uma adversidade para me superar. Fala. Eu tenho uma adversidade para superar. Não parece que você é maior que aquilo? Por quê? O problema, ele faz você se apequenar. O problema, ele vem carregado de uma emoção tão pesada que faz você parecer pequeno. Quando você fala que você tem uma adversidade para superar, você é maior que aquilo. Automaticamente você supera qualquer situação que você tem que superar. Sem falar que você está se dando a oportunidade de transpor, né? Perfeito, perfeito. Então, esse tipo de alteração, esse vocabulário consciente, essa verbalização consciente, faz você entender que, opa, eu posso mudar isso aqui. Já dá uma mudada. Outra coisa, a culpa. Quando você fala que você é culpado, ele fala, isso aqui é culpa sua. Você, além de estar maltratando você está maltratando ele. Por quê? Porque quando você fala, eu gosto de fazer isso porque as pessoas sentem isso na pele. Fala, é culpa sua. É culpa sua, Felipe. Fala pra ele. Não, é culpa sua, cara. Não dá um negócio meio estranho aqui? Dá uma sensação meio estranha. Não dá? Sabe o que é isso? É uma emoção negativa que a palavra culpa carrega. Agora fala, Luan, é responsabilidade sua isso. É responsabilidade sua isso. Fala. É responsabilidade sua. Parece que você tá falando com um adulto agora, não parece? Sim. Por quê? É o que tá acontecendo. Então, a gente fala muito isso pra criança, né? Sim, por quê? Se você chegar pra uma criança e falar que é culpa dela, ela vai crescer usando esse termo.
Agora, quando você chega pra uma criança e fala, ó, isso aqui é sua responsabilidade, você tem agora que não sofrer, mas você vai entender que tudo tem consequências. Ela automaticamente ela vai crescer de uma forma, você, tudo que eu fizer vai ter um certo retorno. Então eu vou ter que tomar cuidado com aquilo que eu vou fazer. E essa palavra culpa, ela é eliminada do vocabulário daquela criança. Ainda bem que minha Gente. filha tá ali e tá escutando, viu? Gente, Tá escutando, né, Camila? Foi literalmente uma aula, mas. Cara. William, Que? infelizmente. Já! Deu nosso horário. Ah, que pena, mano! Achei que dá tempo de bugar mais a mente de vocês aqui. Eu nem comecei ainda. Não comecei ainda. Então, mano. só que Não, mas você vai voltar. Opa, Agora você vai quero, continuar esse assunto. Pode antes marcar de terminar, continue aí. antes de terminar, deixa eu agradecer aqui um pessoal que deu like no nosso programa, que nem o Thiago Pereira, a Vivian do Papo Nerd, a Camila, é claro, tem... Isso. Ô, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Opa, hein? boa Obrigado noite aí aí. por ouvir a gente, hein, Márcia? Se eu estiver falando alguma coisa errada, pode comentar aí, viu? Você pode comentar que eu vou corrigir depois. Mas primeiro, né, só terminando aqui, essa verbalização consciente, só pra gente terminar, pra fechar essa parte, antes de você falar qualquer coisa, anota no caderno. Eu praticamente não tenho muitos costumes, então eu fico mais no mental, pra mim é mais fácil. Mas o caderno ele vai ajudar você a tirar tudo que tá na sua mente e colocar no papel. É muito simples e fácil, só tem que fazer isso. Tenho certeza que vai mudar isso, muda com certeza. Antes de você mencionar, escreve a frase que você quer dizer. Qualquer uma, mesmo que seja com a palavra não, escreve aqui. Leia pra você e sinta a emoção dela. Se for uma frase que você, cara, não é legal, significa que você tem que refazer essa frase, tá? Vocês moldando isso daí, muita coisa começa a melhorar na vida de vocês. Eu garanto isso. Eu garanto pra vocês. Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica, se vocês quiserem que eu retorne. Vez aí, com certeza, você vai ter que terminar esse Tem que assunto aqui com terminar a esse gente. assunto? Ah, beleza então, demorou. Pra quem curtiu aí, tá com a gente. Se quiser mais assuntos interessantes, referente ao próprio terapeuta Opa. William, sobre a formação dele, só entrar em contato, Pode seguir no Instagram também. por favor. Pode E mandar mensagem lá que a gente tira dúvidas se tiver. Se quiser fazer uma análise também, um mapeamento de como está a sua vida, eu consigo identificar. Se a pessoa quiser, de repente, saber qual área que ela pode começar a trabalhar para começar a andar, com 4 perguntas eu consigo descobrir qual é a área que ela precisa resolver. Perfeito. E até a segunda-feira, pessoal, com mais assunto interessante para vocês, hein? E até lá. Até lá, boa noite. Boa noite.